central que abre a nossa análise de hoje ela desafia qualquer lógica humana, seja a lógica lá do primeiro século ou até a do mundo corporativo moderno. Totalmente. É um choque de realidade. Pensa no seguinte cenário. O trabalho braçal do apóstolo Paulo, sabe, costurando tendas de couro até de madrugada. Com as mãos completamente calejadas. Exato. E a recusa absoluta dele, quase teimosa, em aceitar um salário da igreja. Historicamente, a gente imaginaria que isso seria visto como uma atitude de profunda humildade. O líder que decide não onerar o seu povo. Mas não foi bem assim que a banda tocou em Corinto. Nem um pouco. Para muitos ali, essa recusa em receber o dinheiro era a prova cabal, a evidência irrefutável de que ele simplesmente não era um apóstolo de verdade. É aí que a coisa fica fascinante. Como é que recusar um contra-cheque se tornou, para Paulo, a maior demonstração de liberdade espiritual e, ao mesmo tempo, um golpe direto no sistema de patrocínio do Império Romano? Essa contradição é, na verdade, o coração do nosso estudo aprofundado de hoje, porque ela expõe de forma muito crua aquela fratura imensa entre os valores de status de Roma e a ética da cruz. E é por isso que mergulhar no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios é tão vital, especialmente para quem acompanha o fluxo argumentativo da epístola de perto, porque esse trecho frequentemente soa como um acidente literário. Parece uma interrupção brusca, né? Muito brusca. Porque no capítulo 8, o apóstolo estava discorrendo sobre a ética de consumir carnes sacrificadas a ídolos. A discussão toda era sobre a liberdade de comer ou não comer. E aí... E de repente, ele muda o foco. Sem nenhum aviso. Ele inicia uma torrente de perguntas retóricas, defendendo o próprio direito ao sustento financeiro. Fica parecendo que ele perdeu o fio da meada. Mas a missão desta nossa exploração do texto hoje é justamente demonstrar que essa seção passa bem longe de ser um desvio. O capítulo 9 é a prova viva e pulsante do argumento que ele acabou de estabelecer no capítulo 8. Paulo não está só ditando regras teóricas ali. Ele está oferecendo a própria vida como o exemplo supremo de alguém que subordina direitos legítimos, neste caso a compensação financeira, em favor do bem-estar da comunidade. Mas antes da gente colocar a mão na massa e dissecar os versículos, precisamos entender quem vai balizar o nosso estudo. Temos 3 grandes comentaristas e a forma como eles leem o tom de Paulo neste texto diverge bastante. E essa diversidade metodológica é o que nos salva de uma leitura unidimensional. A gente começa com o David Garland, que adota uma lente estritamente pedagógica. Ou seja, para o Garland, Paulo não está acuado. De jeito nenhum. Ele não vê Paulo na defensiva. O argumento do Garland é que o apóstolo está deliberadamente montando um paradigma ético de renúncia voluntária. Ele usa a vida financeira dele como uma sala de aula prática para que os cristãos chamados fortes em Corinto observem e imitem. Só que o Gordon Fee já não compra essa visão tão pacífica, certo? O Fee aplica uma abordagem intensamente polêmica. Ele lê aquela retórica veemente de Paulo como uma defesa genuína contra uma crise de autoridade que estava de fato fervendo dentro da congregação. Para o Fee, os direitos e o apostolado de Paulo estavam sob ataque pesado. E para fechar nossa base metodológica, temos o Anthony Tisselton, que entra com uma lente retórica e sociológica muito baseada no chão de fábrica do sistema greco-romano de patrocínio. E isso é crucial, porque entender o patrocínio muda a leitura de tudo. Espera, deixa eu puxar esse fio do patrocínio, porque isso é vital para quem nos acompanha. O que o Tisselton mostra é que na sociedade romana, aceitar dinheiro não era como receber um depósito anônimo na conta hoje. Longe disso. A pesquisa do Tisselton demonstra que aceitar dinheiro na Corinto Antiga era assinar um contrato de lealdade. O patrocínio trazia amarras profundas de amizade política. Uma submissão velada. Exatamente. Se Paulo aceitasse o financiamento das facções ricas da igreja, ele viraria um cliente desse patrono. Teria que sentar à mesa com ele, endossar suas visões políticas e eclesiásticas. E fatalmente comprometeria a imparcialidade profética do evangelho. A recusa dele não era só um voto de pobreza, era uma necessidade sociológica e tática. Para manter a independência do ministério. E essa fundação ilumina completamente o embate que explode nos primeiros versículos, logo em 1 Coríntios 9, versículos 1 e 2,
Paulo dispara: não sou livre, não sou apóstolo, não vi a Jesus nosso Senhor. O que nos joga na grande questão interpretativa dessa abertura. Ele está defendendo o cargo contra opositores. O consenso mínimo entre os nossos 3 estudiosos é que Paulo estabelece suas credenciais apostólicas em 2 pilares inegociáveis. A visão do Cristo ressurreto na estrada de Damasco. E o fato de que ele mesmo fundou aquela igreja local. Mas o ponto onde as visões divergem de forma brilhante está no termo grego ali no versículo 2, esfrages. Esfrages, o selo. Isso, a marca de propriedade, o certificado de autenticidade. Como aquele selo de cera quente de um imperador num documento legal. O Finn enxerga o uso dessa palavra como um grito de indignação palpável de Paulo. Tipo, como ousam pedir meu diploma se vocês são o próprio diploma? E o Garland, mantendo aquela linha pedagógica, discorda frontalmente que Paulo esteja chateado, né? Para o Garland, é pura lógica. Paulo elenca essas premissas inquestionáveis apenas para pavimentar o argumento de renúncia que vem logo a seguir. Mas a análise do Dieselton leva isso para outro patamar, quando ele aponta a ironia sociológica do esfrages. A própria existência física da congregação é o documento legal de Paulo. Negar a autoridade deles seria rasgar a própria certidão de nascimento espiritual deles. E isso nos leva direto para a próxima sessão, dos versículos 3 a 14. E é aqui que o debate ganha contornos muito curiosos. Porque Paulo precisa justificar um direito, o salário, que ele ativamente escolhe não exercer. E ele faz isso empilhando aquelas analogias do dia a dia romano. O soldado que não vai para a guerra pagando do próprio bolso, o agricultor que come da vinha, o pastor que bebe do leite do rebanho. Mas aí ele dá um salto lá para o Antigo Testamento e cita Deuteronômio 20. Não atarás a boca ao boi que debulha. E logo emenda. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Essa exegese costuma deixar muito estudante de teologia confuso. Gera um debate teológico imenso sobre como o Novo Testamento lê a lei de Moisés. O FI argumenta que Paulo faz uma leitura puramente escatológica aqui, que a lei na Nova Aliança aponta inteiramente para o tempo do cumprimento e para os ministros do Evangelho. Como se a lei fosse só uma sombra simbólica e Deus não estivesse literalmente preocupado com o animal na época. Exato. Mas o Dieselton, apoiado no trabalho monumental do teólogo Richard Hayes, vira esse argumento do avesso. E o que o Reis demonstra ali? Ele demonstra que o contexto original de Deuteronômio já tratava intensamente sobre dignidade humana. Aquelas leis eram sobre compaixão pelos vulneráveis, o pagamento justo aos pobres. A inclusão do boi nessa lista não é um acidente, nem Paulo está alegorizando de forma arbitrária. Ou seja, a aplicação que Dieselton e Reis revelam é que Paulo extrai um princípio consistente do próprio caráter de Deus. Se a justiça divina exige que um simples animal de carga debaixo do sol quente, debulhando o grão, tenha acesso ao fruto do seu labor para não ser esmagado pela crueldade do trabalho, quanto mais um mensageiro do Evangelho. A retórica de Paulo está exatamente no momento em que a armadilha se fecha, lá no versículo 15. Quando ele puxa o freio de mão. Exato. Depois de provar por A mais B que ele tem o direito, ele declara: mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado. O paradoxo que se estende do versículo 15 até o 18 é onde o texto atinge uma tensão intelectual singular. A gente precisa abrir o capô do texto agora e examinar o contraste entre 2 termos gregos fundamentais que ele usa. De um lado, kauchema, o motivo de glória, o orgulho de Paulo. Do outro, anage, a compulsão, a necessidade inquebrável. Ele diz que pregar o evangelho não é o seu kauchema. E isso soa muito estranho à primeira vista. Como é possível que o grande apóstolo, o homem que plantou igrejas pela Ásia toda, afirme que a pregação em si não é o seu motivo de glória? A síntese de Dieselton e Finn nos ajuda a não ler Paulo com lentes românticas aqui. A pregação é uma anage, uma compulsão divina. Paulo atua como um administrador, um escravo que recebeu uma oikonomia. Uma comissão de gestão, uma mordomia. Sobre a qual ele não tem escolha. Ele foi recrutado no caminho de Damasco. Então cumprir a ordem não lhe confere nenhum mérito especial. Ele só está fazendo o que o mestre mandou. Deixa eu ver se o raciocínio fica claro para quem nos escuta.
Se pregar é uma obrigação absoluta, da qual ele não pode fugir, onde reside a verdadeira recompensa dele? É o clímax da argumentação. A verdadeira recompensa, o autêntico cauchama dele, é o ato voluntário de oferecer o evangelho de graça. Onde ele não tinha escolha, que é pregar, ele encontra liberdade em como o faz. Recusando o patrocínio para não colocar nenhum obstáculo no caminho da mensagem. E o termo grego que ele usa para obstáculo é muito gráfico, egope. O egope é fantástico. Literalmente significa fazer um corte na estrada. Uma metáfora militar. Imagina um exército avançando por uma estrada imperial e o inimigo cava uma trincheira enorme. Quebra o asfalto para impedir o avanço das tropas. Paulo está dizendo que se ele cobrar, se ele entrar no jogo de favores da elite, ele mesmo estaria cavando essa trincheira na estrada do evangelho, impedindo que a mensagem chegue aos mais vulneráveis. E essa recusa ferrenha em criar um egoscope nos leva diretamente ao célebre e tantas vezes mal compreendido trecho dos versículos 19 a 23. A famosa máxima: fiz-me tudo para todos. O contraste gritante aí está em dois termos gregos que definem a profundidade da estratégia dele. O eleuteros, o homem livre e autônomo, e o dolo, o ato visceral de escravizar a si mesmo. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. E é aqui que a análise do Dieselton sobre quem realmente são os fracos, os astenéis, do versículo 22, muda completamente o jogo da nossa leitura tradicional. Muda drasticamente. Porque na igreja moderna, a gente costuma imaginar os fracos apenas como pessoas com escrúpulos religiosos excessivos. O cristão hipersensível, com a consciência ferida por teologia ou dieta. Mas, mergulhando na sociologia urbana, Thistleton demonstra que os astenes são socialmente vulneráveis. Escravos literais, trabalhadores sem direitos, viúvas, pessoas presas na teia asfixiante de favores dos patronos romanos. Então, quando Paulo, que tinha o status de cidadão romano e mestre judeu, se faz fraco para ganhar os fracos, ele não está só sendo empático, ele está ativamente descendo os degraus da escada social. Isso desmantela qualquer acusação de que Paulo estaria usando um pragmatismo superficial de vendas, como se fosse um camaleão moral corporativo, mudando o discurso só para aumentar os números da igreja. Não tem técnica barata de marketing aí. A atitude de Paulo é a encarnação do padrão do Evangelho. O Senhor perfeitamente livre que esvazia a si mesmo e assume a forma de servo. Paulo molda a conduta diária dele à imagem do Cristo crucificado. O método é a própria mensagem. E para ilustrar a disciplina brutal que essa encarnação exige de um líder, ele encerra o capítulo com a metáfora atlética. O contexto histórico dos Jogos Isímicos e Corinto é vital aqui. Era o segundo maior evento esportivo do mundo antigo, perdendo só para as Olimpíadas. A cidade respirava essa competição. Atletas passavam por 10 meses de dieta severa e disciplina ininterrupta. E tudo isso para ganhar o quê? Uma coroa feita de folhas de pinheiro ou aipo, que murchava em dias. O phtortan, a coroa corruptível, perecível. E o contraste com a coroa imperecível do cristão exige um autodomínio muito maior. Ele usa um verbo fortíssimo no versículo 27, o hupopiazo. Que literalmente significa causar um hematoma debaixo do olho, dar um olho roxo. Espancar o corpo. E é trágico notar que na história da igreja alguns intérpretes usaram isso para endossar o ascetismo extremo e a autoflagelação monástica, como se o sofrimento físico agradasse a Deus. Mas os nossos 3 comentaristas são unânimes e enfáticos em rejeitar qualquer leitura de punição física literal. O termo soma, traduzido como corpo, representa no vocabulário de Paulo a totalidade da vida cotidiana no domínio público. Tratar o próprio corpo rudemente aqui significa subjugar os instintos de autopreservação, a vontade de conforto e principalmente os direitos de exigir recompensas. Paulo nega implacavelmente os privilégios dele para não correr o risco de ser considerado adokimos no final da corrida. E essa palavra carrega um peso teológico assustador. O adokimos é o reprovado, o metal falso que não passa no teste da fornalha,
O arauto que convoca todos para a pista de corrida, mas é desclassificado porque se recusou a correr de acordo com as duras regras da renúncia cristã. Tendo mapeado esse terreno todo, dos direitos de sustento até os jogos istmicos, a gente precisa sintetizar essas visões. Garland construiu a estrutura lógica, mostrando o mestre que estabelece o paradigma com o próprio suor. O Fei trouxe a temperatura emocional. Lemos o texto e ouvimos os batimentos cardíacos de um pastor genuinamente ferido pelas suspeitas infundadas do rebanho. E o Thistleton nos deu o chão de fábrica histórico-sociológico, mostrando esse missionário navegando a perigosa rede de favores da elite romana. E ele resolve a tensão entre Fei e Garland. Paulo, de fato, se defende das acusações, como o FI aponta. Mas ele defende a recusa do patrocínio exatamente para manter o foco na ética de renúncia exigida no capítulo 8, o que valida a visão do Garland. A defesa inflamada existe só para legitimar o sacrifício. E se a gente puder destilar a complexa ideia central de todo este capítulo numa única declaração, seria essa. A liberdade cristã atinge o seu ápice não na feroz reivindicação de direitos, mas na renúncia voluntária e sacrificial da própria liberdade para garantir a salvação do outro. É um antídoto exato contra a mentalidade de autonomia que permeia a nossa cultura hoje. E isso nos obriga a construir uma ponte de aplicação concreta. Como essa exegese confronta a vida eclesial moderna? Vivemos uma era onde o ministério pastoral absorve os valores corporativos e seculares. A defesa intransigente de compensação por mérito, de direitos de imagem e um profissionalismo estéril, que trata a igreja local como uma franquia. E tem o perigo do patrocínio moderno, que é letal. Aceitar apoio financeiro desproporcional de grupos de interesse ou facções ricas dentro da igreja cria aquelas mesmas amarras sociológicas invisíveis de Corinto. O líder cristão que não renuncia ao desejo de ser patrocinado ou bajulado pelas elites corre o risco de silenciar a própria voz profética. Quando o púlpito deve favores a quem senta na primeira fileira, a verdade do evangelho é a primeira a ir para o altar de sacrifício. O sacrifício voluntário de direitos perfeitamente legítimos, seja status, finanças ou conforto, a cultura corporativa muitas vezes lê isso como fraqueza gerencial. Mas, na eclesiologia de Paulo, a renúncia é a manifestação exata do Cristo crucificado, operando através do servo. A fraqueza de Deus é mais forte que a astúcia dos homens. O que nos deixa com uma questão profundamente perturbadora para a reflexão do nosso ouvinte. Não se trata de abandonar o bom senso financeiro ou a justiça com quem serve. O ponto é examinar as trincheiras que nós construímos. As verdadeiras barreiras. A pergunta que fica é: quais direitos que são perfeitamente legítimos, éticos e legalmente nossos, nós estamos nos recusando a abrir mão e que podem estar agora mesmo servindo como barreiras mortais, verdadeiros egopé, para o avanço da mensagem de Cristo ao nosso redor? É uma provocação cirúrgica. Exige um escrutínio honesto das fundações silenciosas da nossa conduta, tanto pública quanto íntima. E essa vigilância espiritual não para por aqui. Nossa jornada continua no próximo estudo, quando finalmente adentraremos o capítulo 10 de 1 Coríntios. O cenário muda radicalmente, nos elevando das ruas de Corinto para as areias escaldantes do deserto. Lá a gente vai mergulhar no terrível alerta que Paulo extrai da história de Israel, mostrando que privilégios espirituais não impedem a queda. É um texto de tirar o fôlego. Até a nossa próxima análise.